Oi, oi! Muito boa tarde! Mais uma vez aqui, nossa terça-feira de live. E hoje nós vamos falar sobre quem não se valoriza se vende barato. Em qual área da sua vida você tem se vendido barato? Nós vamos trazer esse tema para várias áreas para que você possa, de verdade, entender qual o melhor caminho. Nós vamos ter frases sistêmicas aqui hoje, para quem ficar até o final. Já aproveita e convida mais pessoas para estarem aqui conosco. Já vou colocar o tema aqui, né, da live de hoje. Quem não se valoriza se vende barato. Quem não se valoriza se vende barato. Pronto, tema fixado. Olá, Zeni, Leonice, Rosani, Giovana, Eliette, Lília Kese, todas vocês sejam muito bem-vindas. Convide mais pessoas para estarem aqui conosco. Hoje nós vamos abordar muitos temas aqui, muitas áreas, segundo esse tema de hoje. Quem não se valoriza se vende barato. Deixa eu te falar uma coisa. É uma verdade, né? Que talvez doa. Ninguém te valoriza primeiro. Presta atenção. Ninguém te valoriza primeiro. E tem muita gente se entregando por migalhas. Porque a primeira pessoa que não se valoriza é ela. E aí fica se entregando por migalhas. E isso aparece no seu corpo, no seu dinheiro, no seu relacionamento e até na forma como você cria os seus filhos. Comente aqui em qual área da sua vida você tem percebido que se vende, entre aspas, barato. É na sua vida pessoal, é na sua vida profissional, é lá nos relacionamentos, é na condução dos filhos. Calma que eu vou te explicar como que você se vende barato em cada área dessa. Hoje eu vou te mostrar como que isso nasce, como se isso acaba se repetindo e como você vira essa chave sem precisar virar uma mulher durona ou um homem ríspido. É sobre isso que nós vamos abordar aqui hoje. E eu pergunto a vocês, qual área aqui você tem percebido que está cobrando barato? Se vende a qualquer preço. É no relacionamento? É na vida profissional? Na vida profissional, quanto você tem dificuldade de colocar preço pelo valor da entrega que você faz pelos seus produtos e serviços? No relacionamento é quando você não se valoriza e vive aí aceitando migalhas. Lá na condução dos filhos, você não sabe pôr limites, porque isso te remete talvez a traumas seus não resolvidos. Você quer ser aquela mãe ou pai bonzinho demais e acaba estragando os seus filhos, porque não é sobre olhar e repetir o trauma, mas é olhar e conseguir fazer diferente a partir da dor que você viveu, né? Tem uma frase que a gente repete muito, que é a seguinte: pessoas feridas ferem. Só que se eu estou num sistema familiar, que eu vejo lá que a minha avó era uma mãe difícil e minha mãe acabou sendo uma mãe difícil. Então eu percebi essa repetição, eu posso romper essa bolha e a partir de mim conseguir fazer o diferente. Então pessoas feridas ferem, sim, mas isso não pode tornar ali em nossa vida uma justificativa. Porque senão nós vivemos numa dinâmica a seguinte dinâmica. Eu sou assim
porque eu fui criada assim, eu bato porque me bateram, eu sou bruta porque foram brutos comigo. Aí você se torna uma pessoa que justifica. E nesse sentido, você tem se vendido barato. Porque muitas vezes está justificando o que te aconteceu, sendo que você pode fazer diferente. Faz sentido para vocês que nós estamos falando aqui hoje? Esse assunto é muito importante. Tanara, seja muito bem-vinda. Laudiceia. Cida, que honra você aqui. Saudade de você. Lohana. Tem pessoas, principalmente mulheres, que falam assim: eu só queria ser valorizada. Mas na prática, essa mesma mulher que quer ser valorizada, ela aceita pouco, ela tolera desrespeito, se cala para não perder, faz demais para ser escolhida, para ser vista, e depois acaba ali se perguntando: por que ninguém me reconhece? Se você, que é a pessoa mais importante da sua vida, não se valoriza, não se reconhece, como que você quer receber isso das pessoas? E aí você vai continuar se vendendo barato, entregando muito e recebendo migalhas. E muitas vezes se contentando com migalhas, porque você ainda não reconhece o seu valor, quanto mulher, quanto mãe, quanto profissional. E eu já vi isso em mim mesma. Eu já vi em clientes. Em muitas situações, eu era aquela pessoa que entregava demais por medo de que as amizades fossem embora, parceiro fosse embora, que eu não fosse vista nos lugares onde eu estava. E eu vivia frustrada, cansada, porque muitas vezes eu precisava e não conseguia nem pedir, porque eu doava tanto e eu imaginava que quando eu precisasse, as pessoas às quais eu servi fossem reconhecer. Mas ei, alecrim dourado, se você não se posiciona quando você precisa, quem é que vai ver? E isso também é sobre valor, porque tá tudo certo você ser vulnerável em muitas situações. Mas você fica aí querendo lutar guerras que nem são suas, né, guerreira Xena? Quando você tem medo de perder, você acaba aceitando qualquer coisa. Ou seja, se vende barato. Você acaba se vendendo barato. E quando você aceita qualquer coisa, você ensina pro mundo, para os seus filhos, o quanto você vale. Quando se trata de filhos, quando você não se valoriza, o que você está ensinando para os seus filhos? Porque os pais, eles ensinam mais por exemplos do que falas. Então, se você é uma mulher, é um homem que não se valoriza, que não se cuida, que não se ama, que aceita migalhas, é isso que você está ensinando para os seus filhos, que tem que ser assim, que tem que fazer demais, que tem que ser bonzinho o tempo todo, que tem que ficar engolindo o sapo de todo mundo, que tem que muitas vezes ser humilhado. O preço que você aceita vira o valor que você acredita. Essa vai pro feed. O preço que você aceita vira o valor que você acredita. Isso diz respeito aos seus produtos, diz respeito aos seus serviços, diz respeito à pessoa que você é. Quanto pai, quanto mãe, quanto marido, mulher.
Que preço você tem aceitado pela sua entrega? Porque tem mães emocionalmente abaladas que aceitam esculacho dos próprios filhos porque tem medo que os filhos vão embora, porque tem medo de que os filhos acreditem que ela não seja ou ele não seja um bom pai, uma boa mãe. E aí? Qual valor você acredita merecer? Você se vende barato até como pai, como mãe, muitas vezes, e não sabe. Quando você age aceitando tudo de todos, não sabe ainda se posicionar. No seu relacionamento, talvez, ali como pai, como mãe, se você não sabe se posicionar como homem, como mulher, executando o seu papel, é isso que você está ensinando. E aí você se vende barato para os seus filhos a todo momento. Eu quero falar com vocês. Dentro do que nós estamos falando aqui, em qual dinâmica você percebe que tem se vendido barato? O preço que você aceita vira o valor que você acredita. Alto valor não é autoestima somente. Autoestima, eu sempre falo aqui, que é uma tríade. É a sua conexão com Deus, é a sua conexão com seu pai e é a sua conexão com a sua mãe. Alto valor é posicionamento também. Você é o tipo de pessoa que consegue se posicionar lá no seu trabalho, lá com os seus filhos, lá no seu casamento, lá nas suas amizades. Eu já atendi homens e mulheres que estavam com dificuldade nas relações interpessoais porque não sabia se posicionar, com medo de perder amizades que no ponto de vista da pessoa eram importantes demais para ela. E aí você está dando importância demais para os outros e se vendendo barato. Quando você não se posiciona, quando você não coloca limites, quando você não sabe dizer não, quando você é o bonzinho. Hashtag deixei de ser besta. Você deve se posicionar para ter a sua paz, para viver aquilo que você quer. Para de querer agradar os outros. Para se sentir pertencente a determinados ambientes. Ambientes esses, às vezes, que nem diz respeito com seus valores e princípios, mas para você é tão valioso estar em determinados lugares que você se vende barato. Muitas vezes negocia até os seus valores e princípios para se sentir parte de ambientes que não vai trazer nada para a sua vida. E eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui, porque nem tá aqui no meu script. Mas talvez é para alguém que tá aqui. Pare de se vender barato. É necessário você ocupar o seu lugar sem pedir desculpas. Tem gente que pede desculpa praticamente para existir. Tem gente que recebe visita em casa e fica o tempo todo, olha, desculpa qualquer coisa, desculpa não sei o quê. Para, Deus é melhor e ponto. Para de pedir desculpas só para se sentir visto, acolhido. Tem pessoas que estão vivendo nessa dinâmica por lealdade. Se minha mãe sofreu, eu não posso ser feliz demais. E aí você não entende o seu valor. Não entende que você pode fazer diferente. Porque aqui nós estamos trazendo um fato que está no seu consciente. E eu estou trazendo aqui para vocês o que está no inconsciente. Quando nós somos leais, principalmente ali nossa mãe, nosso pai, muitas vezes, porque nós olhamos para a história deles, nós acabamos repetindo o mesmo destino por culpa. Olha que interessante. É como se eu não pudesse superar
o meu pai, minha mãe, ou um irmão. E aí você fica infeliz, se vende barato, aceita qualquer coisa. Tem pessoas que estão se vendendo barato porque ainda estão numa busca de compensação inconsciente. Eu preciso pagar com esforço, com muito trabalho, com muito sofrimento, sem descansar para merecer. Tem gente que trabalha igual um burro de carga, porque acredita que é só assim que as pessoas são dignas de merecer algo. Quem foi que disse isso? Tem pessoas que estão se vendendo barato por medo de ser excluídas no trabalho, no relacionamento, na convivência familiar. Se eu me valorizo, se eu me posiciono, se eu digo não, eu vou ser mal falada, eu vou ficar sozinha, eu não vou ser convidada para determinados ambientes, então eu me calo e me vendo barato. Assim eu me sinto pertencente. Assim você se lasca. Tem pessoas que estão vivendo nessa dinâmica, se vendendo barato, porque está simplesmente repetindo um padrão familiar. Lá todo mundo se doa demais, lá todo mundo vive na escassez, lá todo mundo quebra, lá ninguém é próspero no relacionamento. E eu vou ali e replico o mesmo modelo. Às vezes lá no seu sistema familiar, existem mulheres que aguentam tudo, são elas que são as provedoras, são elas que assumem a rédea da casa. E você tem feito o mesmo. Porque isso é o comum ali. E é assim que você se vende barato. Você ainda não entendeu que nas relações cada um tem o seu papel. Oi, gente, tem um monte de gente aqui que entrou, eu não cumprimentei, né? Sejam bem-vindos. Agora eu vou olhar os comentários aqui. Boa tarde, Leonice, tudo bem? Larissa. Explica. A Silvia colocou, concordo. Me incomoda quem pede desculpas demais. Gente, quem aqui é assim? A pessoa que tá o tempo todo, oh, me desculpa qualquer coisa. Não tem nada, mas ela inventa, né? O qualquer coisa. São pessoas que querem agradar demais. Você fez o que você podia com o que você tinha e pronto. Para com esse negócio. Oi, Eliana, que honra você aqui, maravilhosa. Percebe? E aí eu te faço a seguinte pergunta: você aprendeu a se valorizar ou aprendeu a se adaptar para se sentir pertencente, para não se sentir excluída? Quem não se valoriza vira promoção. E a promoção atrai gente que só quer desconto. E aqui vale para todas as áreas, tá? Todas as lives que eu faço, eu trago consciência para vocês em todas as áreas da sua vida. Você acaba atraindo gente que quer desconto. Não, me dá um desconto aí, eu vou te entregar só isso aqui de carinho. Eu vou te entregar só isso aqui de amor. Me dá um desconto. Mãe, me dá um desconto, porque hoje eu não consigo fazer tudo isso que a senhora está me pedindo. Me dá um desconto, mãe, com essa nota aqui, com essa minha falta de educação. E aí, lá na vida profissional, você acaba atraindo aqueles clientes que vive pedindo desconto. Aí você fala assim, nossa, deve ser o mercado. Nossa, deve ser
o mês de janeiro. Nossa, você começa a encontrar justificativa porque ainda não entendeu o seu real valor. Você se diminui através da busca incessante por justificativa. E atrai esse tipo de pessoa. Quem não se valoriza, vira promoção. Eu vou colocar essas frases tudo aí nos próximos... Toda quinta eu posto... Quinta, até um dia da semana aí, sábado, que eu posto. Gostei dessas frases hoje. Quem não se valoriza, vira promoção. E a promoção atrai gente que só quer desconto. Presta atenção, estamos falando só de produtos não, tá? Estamos falando de relacionamentos também. Pessoal, profissional, condução dos filhos. Esse negócio de se adaptar para caber é pesado demais. Disse Verônica Ribeiro. Linda, maravilhosa. Muito pesado. Porque você entra na postura da guerreira Xena, você entra na postura da mulher que faz demais e vive frustrada, cansada. E quando eu falo mulheres, eu sei que tem homens aqui na live também. Muitos homens estão nessa postura também. De bonzinhos, de que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade de se posicionar. Oi, Araújo. Falando em homens, olha aí. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu perguntei aqui pra vocês, quero ver a resposta. Quero ver, né? Quero ver a resposta de vocês aqui. Você aprendeu a se valorizar ou aprendeu a se adaptar? Tem pessoas que estão se adaptando para caber, para ser visto. Só os pobres de espírito. Eu diria que os pobres de autoconhecimento. Porque quem se conhece se valoriza. Quem se conhece reconhece o seu valor e para de se vender barato. Todas as mulheres da minha família são guerreiras Xenas. Aff, Maria, vamos roubar essa armadura dessas mulheres, né? Vamos sequestrar as dores e traumas delas para que elas possam enxergar as suas próprias forças. Sabe quando é que nós vamos fazer isso, Silvia? Dia 28 e dia 28 de fevereiro e dia 1º de março nós vamos ter a 3ª edição do Mulheres Reconectadas aqui em Goiânia, 2 dias imersas no autoconhecimento segundo a visão da constelação familiar. Então nós já temos data marcada para a nossa próxima imersão aqui em Goiânia e será uma honra ter vocês conosco, porque quem já participou aqui sabe o quanto é valioso olhar para dentro de nós em 2 dias imersos, assim, vendo muitas histórias, constelações, onde a gente muitas vezes percebe, se vê na história do outro, e nós temos a oportunidade de fazer várias dinâmicas, várias liberações em grupo ali. Simone, eu fui o ano passado, esse ano vai ser igual? Não, são histórias diferentes e tem dinâmicas diferentes também. Então, quem participou o ano passado, ano retrasado, pode participar, que vai ser lindo, viu? Vai ser uma honra ter vocês conosco. Já temos data marcada, hein? Eu ainda não comecei a divulgar nas redes sociais, mas já temos data marcada, tá bom? Vamos lá, então. Sinais que você se vende barato na vida pessoal. Vamos lá. Vamos lá. As meninas estão dizendo aqui que é ótimo. Ó, eu quero participar. Lili acho que não participou de nenhuma das edições. A Ilane já participou de todas. A Marli participou da última, né, Marli? Foi lindo, gente. Foi lindo, lindo. Sinais que você se vende barato na vida pessoal. Vive exausta e acha que é normal. Se abandona para dar conta de tudo. Não descansa, porque quando descansa se sente culpada. Ai, não posso descansar, não. Todas as vezes que eu desacelero, eu crio um produto, eu me conecto com pessoas que eu precisava conectar. Se você está sempre ocupada demais,
você deixa de perceber muitas coisas à sua volta. Por isso que é tão importante fazer uma meditação, ir para um parque, dar uma relaxada. Para de achar que tem que ser tudo na loucura. Porque senão você fica aquela mulher, aquele homem desvairado, sabe? Que tá sempre ali com a agenda lotada. Como se isso fosse a sua identidade de pessoa próspera. Hein? Desacelera. Faz assim para todo mundo e muitas vezes não faz nem um terço da metade para você. Exemplo prático. Você diz, tá tudo bem, mas tá com raiva. Pessoa te pergunta, né, principalmente marido, mulher, tá tudo bem? Tá, por que eu estaria mal? A sua resposta propaga, né, que não tá tudo bem, você não consegue falar. Porque tá a guerreira Xena, o Superman aí, sei lá, o tempo todo. Não sabe pedir ajuda, não sabe pedir um abraço. Não, hoje eu só preciso de um abraço. Não, hoje eu só preciso respirar aqui por 10 minutos. Eu preciso ficar aqui no meu quarto sozinha por 10 minutos, por 15 minutos que seja. Você diz que dá conta de tudo, mas tá no seu limite, tá em tempo de ter um burnout. Ai, lascou tudo, aí eu vou fazer terapia. Pra que esperar? Ficar, né, chegar a estourar a panela de pressão. Hoje eu nem trouxe nenhum objeto, né, mas hoje seria legal uma panela de pressão aqui. Às vezes você tá igual uma panela de pressão a ponto de estourar. Porque tá aí, se vendendo barato. Às vezes você sorri. Sabe aquela pessoa que tá aqui fazendo uma selfie? Terminou cumprindo tabela, fazendo checklist da alegria aqui na rede social, porque tem que promover o seu produto, o seu serviço, mas por dentro se sente uma pessoa vazia. Vive com dores e sintomas no corpo aí, o corpo tá gritando, pedindo cura emocional e você ainda não se deu conta disso. Né, Elaine? Silvia, vai ser uma honra. Fica ligadinho que eu vou sempre estar divulgando aqui pra você, tá? Pra vocês. Hoje é dia 20. Eu começo... Como é no final do mês que vem, eu devo começar a divulgar aí no início do próximo mês, tá? Mas eu vou fazer uma pré-venda para quem acompanha aqui nas lives e para quem está lá na comunidade Mulher da Reconexão com o Feminino. Geralmente eu dou uma oportunidade diferenciada para vocês, tá? Que mais que eu queria falar com vocês? Desse modelo, a Elaine colocou. Problema não é você fazer muito. É você se esquecer enquanto faz. Porque quem faz muito para tudo e para todos, está sempre ali ligado no 12, muitas vezes se esquece, se perde. Você tem se perdido de você mesmo, de você mesma. A Márcia colocou aqui, sinto muita ansiedade. Márcia, a ansiedade, olhando para a visão sistêmica, cada caso é um caso, tá? Mas mostra muito da nossa desconexão com o nosso pai, com a nossa mãe. Pode estar ligada a abortos no nosso sistema familiar. Pode estar ligada a traumas dentro do sistema familiar. Mas o que eu mais vejo, assim, como raiz, acredite ou não, são conflitos com os pais, tá? Então, fica aqui. O que você tem ainda para resolver com seu pai e com a sua mãe? Porque quando eu estou conectado com os meus pais, eu me conecto com as forças deles. Então, eu consigo me reestabilizar. É como se eu alinhasse comigo mesma, tá? E nesse alinhamento, a ansiedade pode ir embora. Por quê? Toda doença e todo sintoma
se apresenta no nosso corpo, gritando para dizer: ei, tem alguma treta aí para ser resolvida. E quando nós olhamos para dentro de nós, aí sim a ansiedade fica liberada. São vários casos, vários atendimentos aqui, que a pessoa vem para fazer a constelação e pede para constelar exatamente o sintoma. Então, eu tenho uma dor de dente, até isso a gente constela, tá, gente? Eu tenho bruxismo, eu tenho ansiedade. Para onde olha essa ansiedade que eu tomo medicamento e não consigo me libertar? Porque deixa eu te dizer uma coisa, você que está tomando medicamentos, se entupindo de medicamentos, se você não entender a raiz do que te gera ansiedade, você vai ficar dependente de medicamentos. Eu preciso curar a raiz daquilo que me gera ansiedade para que, de fato, eu consiga me libertar. Não estou garantindo que você vai ficar livre 100% dos seus medicamentos, mas já tive casos, tá? Da pessoa fazer a constelação e conseguir se libertar. Por quê? Tratou a raiz. Porque senão eu tenho sempre que ficar lidando com os sintomas que a ansiedade me traz. Que é a batedeira, que é a insônia. Aí eu vou tomando medicamentos para isso. Aí eu vou ficando, né, zen demais. Mas na verdade eu não estou indo lá na raiz, identificando o que me causa isso. Ok? O que mais? Você que tá entendendo, que tá captando o que eu tô falando aqui, comenta aqui. Eu me escolho sem culpa. Só tem minha mãe e meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Era muito pequena, hein, Márcia? E, como eu disse, tem muitas coisas que nós vivemos desde a nossa infância que faz com que eu acabe ficando com medo de algumas coisas, porque a ansiedade, ela está muito ligada à nossa necessidade de controlar aquilo que não está no nosso controle e a desconexão, né, das nossas próprias forças, tá bom? Então, quando eu acesso isso de uma forma profunda, aí eu consigo me libertar. Eu tô gostando de ver o pessoal aqui, ó. Eu me escolho sem culpa, a Alana comentou. O David colocou: boa tarde, sou esposo da Alana, que também está na live. Quero só deixar um comentário aqui. Já participei do Método CIS do Paulo Vieira. E essas suas lives são uma mentoria gratuita. Parabéns. Ai, David, obrigada. Obrigada, meu querido. Ei, eu tenho que fazer um Mulheres Reconectadas e liberar para os homens participar, né, meninas? Eu tô achando que esse ano eu vou deixar os homens participarem, mesmo que sejam Mulheres Reconectadas. A gente sabe, né? Tanto que é importante quando o homem também se permite. Parabéns, David, por você se permitir vivenciar um método tão bacana como é o método CIS, que fala muito sobre o que eu trago aqui, né? A constelação familiar, a reconexão com os nossos pais, a reconexão com Deus, a liberação de traumas, porque isso de fato não é a nossa identidade. Mas se eu não estou firme na presença do Senhor, se eu não estou firme reconhecendo os meus valores, como eu disse aqui, eu acabo aceitando qualquer coisa. Isso a nível pessoal, profissional, relacionamento. E quando eu falo aceitar, a falta também de posicionamento, né? Se eu não reconheço o meu valor, eu não sei me posicionar. E aí eu vou empurrando literalmente com a barriga, não é mesmo? Então, parabéns por você estar aqui. E vocês, os homens que estão participando aqui dessa live, estão, de certa forma, tocando o meu coração ao ponto de eu pensar se nós vamos deixar os homens participarem. Olha, deixar os homens participarem do Mulheres Reconectadas desse ano. Por quê? Eu falo o seguinte, que não adianta eu ficar falando só para as mulheres e elas se desenvolverem e os homens não. Pensa, ali ela vai começar a se alinhar e às vezes o parceiro tá lá precisando
reconectar com as suas forças, né? Ali do masculino e do feminino. Tá precisando desbloquear algo na vida pessoal e profissional. E é tudo isso que a gente trabalha lá no Mulheres Reconectadas. Então pensa, um casal alinhado. Mas eu acho que eu vou fazer o método Só o Amor Não Basta, porque eu já trabalho tudo isso, viu? Pera aí, que são muitos projetos aí para esse 2026, viu, gente? Essa é a verdade. Oi, Galvão, tudo bem? Aí, ó, tá vendo? Só os homens participando aqui hoje também com a gente. A Melanie colocou aqui também, né? Quem mais? Verônica, eu me escolho sem culpa, parabéns. Ó, a Márcia colocou aqui, sou gêmeos com meu irmão. Ó, que informação importante. Ele não gosta de mim, como se eu fosse uma estranha na vida dele. Ele fala que eu sou irmã torta dele. Márcia, eu sugiro que você faça uma constelação. As gestações gemelares costumam deixar vários registros intrauterinos ali, desde o ventre da nossa mãe, que faz com que gere esse tipo de conflito entre os irmãos, tá? Pode ser que vocês não sejam somente gêmeos, pode ser que tenha mais irmãos aí e alguém esteja fora do seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Que 40% das gestações são gemelares. Muitas mãezinhas nasce um filho, mas durante a gestação ela perdeu uma ou duas crianças. Às vezes na gestação foi ali trigêmeos, um se perdeu e esses filhos que ficaram na vida não sabem o seu real lugar. Então eles ficam ali tendo conflitos, tá? Quando você colocou isso, veio muito forte aqui essa percepção de que tem algo aí que pode estar gerando a sua ansiedade. Então, traumas de nascimento, conflitos com os pais, como eu disse, acidentes trágicos dentro de um sistema familiar, acidentes, assassinatos, tudo isso pode impactar na ansiedade de alguém que vem depois. Então, essas percepções que a visão sistêmica traz é muito profunda e a gente percebe assim o quanto isso é valioso olhar para que a gente consiga se liberar. Tudo aquilo que está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, não é possível curar. Então, por isso que a constelação ela é profunda e consegue nos trazer essas percepções, tá? A Lana trouxe aqui até o nome de um produto, ó. Casais Reconectados. Gostei, Alana. Muito boa a sugestão. Ai, ai. Aí o povo vai achar que nós vamos trabalhar só relacionamento. E vocês sabem, né? Nós trabalhamos vários pilares aí da vida. Mas eu amei a dica. Amei. Nós vamos fazer algo pro relacionamento aí esse ano ainda, viu? A Elaine colocou. Uma vez, num papo com a Simone, ela me deu uma dica para largar a mulher guerreira e deixar meu marido assumir o papel dele. Muita coisa mudou na minha vida de lá pra cá. Ô, coisa boa! Ô, Glória! Coloca a mãozinha aí, gente, ó. Uma guerreira Xena foi libertada e deixou o homem assumir o papel dele. Ô, maravilha! Tenho irmão, sim. Mais 4 irmãos da parte, né? Deve ser da parte pai. Ah, sim, da parte pai. E ele tem mais consideração a eles. Não, Márcia, é algo mais profundo aí, tá? Não é só isso, não. Ai, gente. Nesse final de semana, eu, de última hora, né, resolvi aí com algumas pessoas fazer um encontro, um brunch no Parque Vaca Brava e foi um momento muito bom, onde nós trouxemos uma palavra da Bíblia, depois nós fechamos com uma frase sistêmica e ali veio uma palavra muito forte que foi controle. A última frase do nosso encontro foi: Thaís, você está aqui? Agora eu não me lembro, mas... Ai, eu sei que acabou o seu tempo. E aí eu fui perguntando para cada uma ali, acabou o seu tempo de quê? E todas, inclusive eu, disse, acabou o tempo do controle na minha vida. Nós precisamos desistir do controle. Porque todas as vezes que você quer controlar tudo, você acaba se vendendo barato.
Porque às vezes você tá tão ocupado em ocupar aquilo que não te pertence, aquilo que não é da sua conta, que aquilo que você deveria gastar sua energia com aquilo. O que acontece, guerreira Xena? Você fica ali frustrada, controlando. O que você tem tolerado, o que você vem tolerando, né? O que você vem tolerando de você mesmo, de você mesma, que já passou do limite. Me conta aqui. O que você tem tolerado? E eu disse aqui pra vocês. É algo que eu preciso estar me observando o tempo todo, para não querer controlar as coisas. Eu já fui muito controladora. E é algo que quando a gente toma consciência e assume, nossa, eu sou mesmo. Mas isso pode acabar. Quando eu tenho consciência, eu consigo me autorregular. Opa, isso aqui não me desrespeita. Melanie colocou, isso é muito forte pra mim. Importantíssimo. Você quer ganhar mais, mas ainda se comporta como alguém que não merece. Quando você cobra barato pelos seus produtos e serviços, quando dá desconto antes das pessoas pedirem. Quem aqui é assim? O medo de o cliente às vezes não fechar com você faz com que você faça, ó, meu produto é 5 mil. Mas assim, se você fechar comigo, eu te dou 1.000. E se você fechar agora, eu te dou mais 20%. Como assim? Que desespero é esse? Você realmente sabe o quanto te custou para criar esse produto ou esse serviço? O tempo de dedicação para criar o seu produto, para divulgar, o custo de verdade desse produto e desse serviço. Às vezes as pessoas não entendem o seu valor porque entregam demais para compensar a sua insegurança. Você é tão inseguro, tão insegura, que entrega mais do que precisava. Porque ainda não acredita no resultado da sua entrega. Eu tive uma aluna que ela fez um atendimento de constelação e ela foi lá e colocou no grupo de alunas. Simone, eu fiz um atendimento, mas nossa senhora, eu não sei se fez sentido para a pessoa, porque parece que ela, não sei se ela entendeu. Eu falei, desista do controle. Você entregou aquilo que você sentiu que tinha que entregar e ponto. Para de querer controlar tudo. Né? Imagina, sou um docinho de coco lá com as alunas. Quando é para puxar a orelha, gente, eu puxo mesmo. Se for para realinhar o povo, a gente realinha. 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 Verônica tá aqui, sabe? E ali, no outro dia, eu até contei um caso, né, de um cliente que lá atrás eu fiz um atendimento online com um rapaz e assim, parece que ele não tava muito prestando atenção, fiquei um pouco incomodada com aquele negócio, controladora, né? Nossa, será que ele tá entendendo? Entrega e ponto. Passado-se um tempo, ele mandou um depoimento pra mim, o depoimento dele tá até aqui nos destaques, falando que a vida dele melhorou, que ele arrumou uma namorada, que melhorou com a mãe, que contou pra irmã que essa treta com a mãe acabava impactando ali a finança, que a irmã dele mudou com a mãe. Falei, pronto, me tirou uma cliente. Ô, gente. E eu, assim, achando que eu não tinha entregue pra ele algo valioso, né? E olha só, impactou não só ele, mas como a irmã. E ali melhorou a relação com a mãe. Pensa, quanto que esse povo não fluiu. Nesse sentido, eu citei esse exemplo lá no grupo das minhas alunas. No outro dia, essa aluna foi lá e deu o depoimento, falando que o cliente dela falou que tinha amado o atendimento. Então, talvez você ainda esteja cobrando barato pelos seus produtos e serviços porque você ainda não entende o valor da sua entrega. E a gente não precisa ser terapeuta para saber disso.
Porque, por exemplo, lá na formação em constelação familiar, eu não formo só terapeutas, eu formo pessoas que querem se desenvolver. Então, nesses 6 meses, a pessoa passa por um processo de autoconhecimento muito profundo, onde o negócio dela prospera, onde ela consegue romper com bloqueios, onde ela vence ali desafios que ela tá passando há muitos anos, consegue melhorar o faturamento, consegue adquirir carro, casa, enfim, são vários relatos que a gente fica surpreso, né? No primeiro Mulheres Reconectadas, uma moça presenteou uma amiga e ela foi lá, ela participou tem momentos que eu chamo as pessoas ali, né, para vivenciar a constelação, e eu acho que eu não sei se ela participou, se ela foi no palco ou não, mas enfim, ela postou lá para amiga dela que depois do evento ela conseguiu comprar a casa dela pelo projeto Minha Casa e Minha Vida, que era algo que estava bloqueado. Desbloqueio ou não? Então, assim, aquilo que a gente se permite ver faz com que a gente se valorize e pare de se vender barato. Essa é a verdade, tá? Então, por exemplo, você cobra R$200 e entrega um produto, um serviço como se fosse 2.000. Aí você fica frustrada, cansada, com raiva até do cliente. Mas o cliente só tá respeitando o contrato que você fez com você mesma. Quem não sabe o próprio valor, negocia dignidade. Quem não sabe o próprio valor, negocia dignidade. Alana, você que gosta das frases? Preço baixo não compra cliente bom, compra exigência e desrespeito. O barato sai caro para você primeiro. Estão olhando aqui para empreendedores, empresárias, quem está começando aí no seu negócio. Quem não sabe o seu próprio valor, negocia sua dignidade. Me diz aqui no chat. Você é do tipo que cobra e treme ou cobra e se justifica? Muitas mulheres são leais a um pai que não prosperou ou a uma mãe que sofreu muito. E sem perceber, pensam, tem um movimento inconsciente. Se eu ganhar mais, eu estou traindo a minha origem. Quem tem dó do pai e da mãe, muitas vezes tem dó de si mesmo, não reconhece o que recebeu e tampouco sabe repassar. Quem tem bom relacionamento com a mãe tem êxito profissional. Quem tem bom relacionamento com o pai prospera porque ele consegue levar adiante os seus projetos, sente segurança para fazer aquilo que precisa ser feito. Sente segurança para fazer um negócio. Olha para uma oportunidade e encara ela sem medo. Quem não sabe o próprio valor, negocia dignidade. Eu cobro e tremo, mas não justifico. Muito bem. Estou indo lá no meio termo. Não quero ninguém morno aqui, tá? Nada de meio termo. Nós nascemos para ser prósperos, tá? Olha só. Agora eu quero falar com vocês lá no relacionamento. Você não aceita pouco porque ama demais. Você aceita pouco porque tem medo de ser trocada. Porque tem medo de ser abandonada. Por quem, criatura, que você se sentiu abandonada? Esses dias fazendo o atendimento de uma senhora, a mãe morreu, ela tinha acho que 2, 3 anos, algo assim, e foi deixada com a avó e sentiu muita falta do pai, já que a mãe não sentia ali. E ela, ao longo da sua vida, passou por diversos abandonos, ou seja, ela acabou atraindo para si
outras pessoas que faziam com ela a mesma coisa. Por que que isso acontece? Para que você olhe e fale, para, chega. Eu não quero mais isso para minha vida. Onde que isso começou? Para que eu possa romper essa bolha. É preciso acessar a raiz. É preciso acessar a raiz daquilo que nos causou dor, para que haja esse rompimento, para que haja esse desbloqueio. Porque senão você vai acabar atraindo mais do mesmo e vai achar que é uma maldição. Treta sua que não foi resolvida. Oi, Cláudio, tava sentindo sua falta aqui na nossa live. E quando não temos uma base familiar, nos apegamos ao quê? A quê? Ao Todo-Poderoso. Ao Deus de todas as coisas. Quando não temos uma base familiar, nos apegamos a Deus. Ele é tudo em nossa vida. Você pode não ter tido aos seus olhos um pai e uma mãe perfeita, mas eles são certos. Foi eles os escolhidos por Deus para ser o seu pai e a sua mãe. Então isso não pode mais ser a sua justificativa, porque além do seu pai e da sua mãe, imperfeitos como são, você tem um pai perfeito, porque toda vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você reconhece que você veio dele também, que você é imagem e semelhança dele, você se vê uma pessoa de alto valor e para de se vender barato. Aqui pra mim consta normal, tá? Lou, não sei para as outras pessoas, mas tá todo mundo aqui, todo mundo que está aqui desde o início, acredito que seja só aí, viu? Que mais? Lá no relacionamento, sinais de que você está se vendendo barato no relacionamento. Você tolera frieza, sumiço, mentira, falta de presença, faz o papel de mãe do seu parceiro, compete por atenção, se diminui para caber. Acontece isso aí, madames e cavalheiros, senhores. Ao contrário do que muitos pensam, homens também passam por essa situação. Porque estão fragilizados emocionalmente, porque ainda não curaram as suas feridas. E ficam se sujeitando a... se vendem barato também. Quem vence a ausência do pai e da mãe tem probabilidade de se tornar uma pessoa mais forte. Não se entristece fácil, aparentemente, ou não confia fácil. Isso é normal. Exatamente. Por isso que a gente precisa olhar para dentro da gente. Reconhecer o que está por trás ali da ausência de um pai, de uma ausência de uma mãe. Porque um pai e uma mãe, nesse papel tão importante que foi dado a eles por Deus, eles não são como são porque querem exatamente. Porque estão vivendo as consequências das suas próprias dores. E quando eu, quanto filho e filha, percebo isso, eu libero eles e automaticamente me libero também. Logo, eu acesso às forças que vêm deles e consigo prosperar, consigo romper. E eu quero te dizer que um homem, uma mulher, não te escolhe com atitude, mas te mantém ali com mensagens. Isso acontece porque a pessoa não te honra, te dá migalhas. Dá migalhas para você não ir embora, porque você tem medo e você aceita. Quem aceita migalhas aprende a ter fome de amor. Hoje as frases estão que estão, né? Quem aceita migalhas aprende a ter fome de amor. Nunca acessa um amor. Amor sem presença é apego com fantasia. No meu livro Só o Amor Não Basta, eu uso a frase da música da Marília Mendonça: me apaixonei pelo que eu inventei de você.
Talvez você está apaixonada pelo que você inventou da sua mulher, do seu marido até hoje. E quando nós olhamos para o outro tal como ele é, imperfeitinho, né? Porque nem você, alecrim dourado, é perfeita. Aí sim vocês podem ter um relacionamento de adultos, onde cada um compreende a limitação do outro. Você não quer um homem, uma mulher perfeita. Você só precisa querer uma pessoa disponível. Disponível para mudar, disponível para fazer dar certo, disponível para fazer aquilo que precisa ser feito para o relacionamento dar certo. E aí eu pergunto, você está num relacionamento ou numa tentativa de ser escolhida? Se você se vende barato e até hoje não sabe dizer não, não sabe se posicionar, não sabe se ser somente a mulher, vive num relacionamento pesado, porque você quer ser mãe, você quer ser pai, quer ser professora, quer ser terapeuta. Aí fica naquele relacionamento cansativo, frustrado. Não entende por quê, né? Quando a mulher tem carência do pai, ela vira hiper disponível. E o homem também, tá? Quando ele tem carência da mãe, ele fica uma disponibilidade, fica aquele cara cansativo, pegajoso demais, porque tem medo de que o outro vá embora. Sempre quem doa demais é porque tem medo de que o outro vá embora. Isso sufoca, porque relacionamento precisa de equilíbrio na troca. Ninguém precisa dar demais. Olha que coisa legal. Olha que coisa fantástica é viver um relacionamento equilibrado. Onde você só dá o que você consegue e ainda assim consegue saciar o outro. Porque é uma relação de pessoas completas. Não é uma relação de pessoas vazias que estão projetando no outro que ele preencha ali o seu vazio. Hein? O Cláudio colocou aqui, tá parecendo aquela música, mente que eu finjo que eu acredito, no seu coração continua mentira, pra minha paixão se apega uma fantasia que cria na mente. É, exatamente, né? E a gente vai acreditando, né? Dessas mentiras que nós contamos pra nós mesmas. Vocês não responderam aqui, vocês estão num relacionamento ou numa tentativa de ser escolhidos? Hoje eu estou num relacionamento. Mas quando eu casei, eu me doava demais. Eu já contei aqui pra vocês, no meu primeiro ano de casamento, eu quis separar todos os dias. Não sabia me posicionar. Não sabia dizer não. Fazia coisas, por exemplo, saía, ficava até tarde, cansada, só pra agradar. Hoje não quero ficar, né? Me posiciono. Isso era muito cansativo. Quando a mulher, né, tem carência do pai, fica aí a dica, observe se vocês não estão com carência do pai e os homens se não estão carentes da mãe. Simone, encontrei meu pai depois de uns 43 anos. Uau, mesmo? Elaine, eu quero saber dessa história. A Márcia colocou, hoje estou vivendo um relacionamento abusivo. Márcia, tudo tem um aprendizado, tá? Quando você se conhecer melhor, você vai se posicionar. Esse relacionamento pode melhorar ou você pode se fortalecer para sair. É claro que a gente não quer que nenhum casal se separe, mas todas as pessoas, elas estão na nossa vida para nos ensinar algo, para nos mostrar que tem algo ali para ser curado, até num relacionamento abusivo, tá? Então, quando você de verdade olhar para você e curar suas feridas, você vai se fortalecer para se posicionar. E quando eu digo se posicionar, é para melhorar a relação ou para você sair disso, tá bom?
Silvia colocou, estou deixando da tentativa de ser escolhida. Muito bem, isso aí. Outro ponto importante que eu não posso deixar de falar aqui é na questão dos filhos. Seu filho não aprende com o que você fala, ele aprende com o que você tolera. Tem pessoas que vivem num relacionamento em que se sentem ali muitas vezes ameaçadas, se calam o tempo todo, não se posicionam. Por que você está ensinando pro seu filho? Que ele precisa tolerar, que ele precisa ficar calado. Se você se humilha para ser amado, sua filha aprende a se diminuir. Ela entende que é assim. Ela começa a achar que isso é normal. Se você aguenta tudo calada, seu filho aprende que mulher aguenta tudo. E aí ele vai ser muitas vezes esse homem bruto. Se você não tem limites, seus filhos não respeitam os próprios limites que vocês tentam impor a eles. Se você vive sacrificando, eles crescem achando que amor é igual dívida. Seu filho não precisa de uma mãe, de um pai perfeito, mas precisa de uma mãe que sabe o seu lugar, de um pai que sabe o seu lugar, que sabe do seu valor. A melhor herança é uma mãe, um pai que se escolhe. Filhos não são companhia emocional para pai e para mãe. Filho é filho. E pais adoecidos emocionalmente acabam projetando nos seus filhos a responsabilidade de suprir os seus vazios. Você é tudo para mim. Epa, cuidado. Cuidado com o peso emocional que uma frase dessa pode ser interpretada por um filho. Olha só, eu sou tudo para minha mãe. Se eu sair daqui de casa para ir para o mundo, para ir buscar os meus projetos e sonhos em outro estado, em outro país, então minha mãe vai ficar sem nada. Então eu me permito ficar aqui, vivendo mais do mesmo, para compensar o que minha mãe sempre fez para mim. E aí nasce uma dívida emocional. Tem muitos filhos que não estão prosperando porque tem dívidas emocionais com os pais. Porque o pai às vezes morreu cedo, porque a mãe às vezes morreu cedo e ele assumiu esse papel. Então ele não se permite prosperar porque acredita que inconscientemente precisa suprir um vazio ali para o pai e para a mãe. Quanto mais um pai e uma mãe se conhecem, mais fortes eles ficam. E mais liberados esses filhos ficam para a vida. Você quer que seus filhos aprendam a se valorizar? E eu te pergunto, eles estão vendo você se valorizar? A Silvia colocou, meu filho acabou de passar no concurso da Polícia Federal. Que maravilha! Estou feliz demais por ele e viver a vida dele. Nunca me coloquei nesse papel de apego, de dependência. Parabéns. Que outra mãe fala, nossa senhora, agora esse negócio de polícia, vai fazer um treinamento. Entrega. Tá nas mãos de Deus. Confia no que você ensinou, confia no poder de Deus, confia na proteção do Senhor, né? Hoje, vocês entenderam que se vender barato não é falta de técnica, é falta de lugar, é falta de posicionamento, é lealdade, é medo, é repetição, é desconexão. Enquanto você não se valoriza, você vive pedindo amor como se fosse esmola. E você não nasceu para implorar. Você nasceu para ocupar o seu lugar. Se você quer sair desse padrão de mulher
de homem que está sobrecarregado, que aceita migalhas e que vive tentando dar conta de tudo, então eu vou te conduzir num caminho de volta para o seu lugar. E aí você me chama no direct com a palavra valor, que eu vou te explicar como que funciona a mentoria, o resgate do feminino, que é uma mentoria que eu vou realizar nesse mês vamos iniciar na próxima semana. Então, se você quer participar dessa mentoria, são 5 encontros, sendo um comigo, um individual comigo, ok? Depois dessa live, qual a decisão que você toma hoje? Me conta aqui que eu vou tirar uma frase para você. Qual que é a decisão que você toma hoje diante do que nós falamos aqui? Eu vou me escolher, eu vou colocar limites, eu vou parar de me vender barato. Vamos tirar as frases agora para quem participar, ok? Vamos lá, me conta aqui. Qual decisão você toma hoje? De soltar o controle, Melanie colocou. Muito bem, Melanie. Vou tirar uma frase aqui para você. Por amor, eu... Complete a frase. Diante disso que você colocou. Por amor, eu me permito, né? Soltar o controle. Alana, vou me escolher. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você, Alana. Repita comigo, eu sou plenamente capaz de saber o que é melhor para mim. Silvia colocou, vou me valorizar mais. Silvia, eu devolvo o seu lugar. Para quem? Você está assumindo o lugar de quem aí? Ainda. Aprenda a confiar que o outro também consegue. Isso vai trazer muita tranquilidade para você, viu? A próxima pessoa é a Márcia. A Márcia colocou, eu vou colocar e dar mais limites. A sua frase foi, eu sigo para a vida. Tá vendo? Quando a gente coloca limites, a gente consegue de fato olhar para a vida, para aquilo que nos compete, para aquilo que é nosso, né? A Rosani colocou, colocar limites. Rosani, sua frase é, você faz parte. Quem precisa ser reconhecido que de certa forma contribuiu para a sua vida e ainda não tem um lugar no seu coração? Você faz parte da minha história, né? Alguém contribuiu para que você chegasse até onde você chegou e ainda precisa ser reconhecido. Até quem nos causou mal, tá, Rosani? Veio essa percepção muito forte aqui para mim. Raquel, eu vou me escolher. Raquel, a sua frase é, eu tenho o poder de quebrar os padrões de repetição da minha família. Tanara, eu me posiciono, me valorizo. Sinto muito, eu fui arrogante. Às vezes é uma chibatada, né? Lilian, que bom você aqui. Sair do controle e me escolher. Ó, Lilian, o que precisa? Ó, se renda. Às vezes a gente precisa isso, né? Se render, desistir desse controle. Jane colocou, vou me escolher. Eu respeito o seu destino.
Jane, muitas vezes, né, a gente quer controlar as pessoas e nós simplesmente vamos ter a paz que nós queremos quando nós respeitarmos o destino dos outros, né? Hoje vai ser um dia daqueles que a live não vai ficar salva, mas tá tudo bem. Tô amando a participação de vocês. Marli, vou me valorizar. Marli, a sua frase é: você faz parte. Para quem você precisa dizer essa frase? David colocou: vou me escolher, colocar limites. David, sua frase foi: eu respeito o caminho que você seguir. Uma frase de concordância, de desistência de controle, né? Então, respeitar o caminho que o outro deseja seguir faz com que as relações fiquem mais leves e você passa a focar mais naquilo que te compete, tá? Elaine, eu o que, Elaine? Raquel colocou dar limites. Raquel, sim, eu posso recomeçar, não importa o que tenha acontecido. Jane, eu já falei pra você. Primeiro eu, depois o outro. Aprendi a me valorizar cada vez mais. Malu, vou tirar uma frase pra você, minha querida. Malu, a frase foi: o seu tempo acabou. Essa frase me remete ao que você colocou aqui, né? O tempo acabou de estar olhando para o outro em primeiro lugar. O tempo acabou para estar valorizando, às vezes admirando o outro. Às vezes o que falta é olhar, se admirar, se respeitar mais, ok? Verônica colocou: vou ficar somente no meu lugar. Mesmo não concordando com muitas coisas, eu não tenho direito de julgar. Foi a sua frase, Verônica. Alô colocou: aprender a dizer não, aprender a não pegar todos os problemas e responsabilidades de todos, aprender a viver pra mim. Literalmente, vai cuidar da sua vida, né, Lô? Lô, a sua frase é: querida mamãe, venho aqui tomar a vida que você me deu e farei o meu melhor. Essa frase nos remete a uma necessidade de reconectar com a nossa mãe, para que o nosso feminino se fortaleça, para que o dinheiro venha, para que você entenda. Quando eu entendo, presta atenção nisso aqui, gente, as vendas têm muito a ver com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento daquilo que nós recebemos da nossa mãe. Quando eu reconheço o que eu recebi da minha mãe com alegria e com gratidão, eu consigo botar preço, valor naquilo que eu estou repassando para o mundo. Porque primeiro eu recebi aqui. Quando eu me sinto nutrida aqui pela minha mãe, eu consigo levar adiante e assim eu posso ser nutrida também pela minha profissão, pelo meu servir. Olha que fantástico isso. Meus amores, preciso encerrar a live. Foi uma honra estar aqui com vocês nessa terça-feira, mais uma terça-feira aqui cumprindo esse compromisso com vocês com muita alegria. E a frase que fica é: quem não se valoriza vira opção, e opção não é prioridade. Que vocês possam se priorizar, se valorizar, para que vocês não aceitem mais migalhas, para que você não se venda barato, tá bom? Porque vocês são filhos de um Deus maravilhoso, onde vocês herdaram um trono de rainhas, então vocês merecem só coisas boas, e que isso possa entrar no coração de cada uma de vocês, ok? Um beijo grande, nós vamos nos falando aqui nas redes sociais. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.